E aí vem aquela pergunta. Então, o que fazer? A primeira coisa que a gente precisa entender é que esse branco, essa falta de memória repentina, é uma espécie de estado de privação energética. Quando a gente está numa situação de pânico, uma situação de ansiedade extrema, de estresse muito forte, o que acontece é que o cérebro vai priorizar algumas coisas e a memória não é uma dessas coisas. Ele vai se preocupar muito mais em preparar o seu corpo para lutar ou fugir, liberando todo tipo de substância na corrente sanguínea, de modo que o seu corpo fique preparado para uma reação física rápida. É nisso que ele está pensando. O que ele quer fazer, naquele momento, é afastar você do estímulo ameaçador, daquele ambiente que pode trazer perigo para você. E enquanto o cérebro não entender que isso aconteceu, seu coração não vai bater mais devagar, os músculos não vão relaxar, essa sudorese não vai diminuir. Enquanto ele não entender que não existe mais ameaça, ele vai continuar injetando substâncias para manter o seu corpo acelerado, para que você possa realmente reagir e desaparecer dali ou ter energia para poder lutar pela sua sobrevivência. Então o que ele precisa? Ele precisa de provas. E nós temos que fornecer para ele provas de que não tem nada no ambiente que justifique essa aceleração do corpo. Assim, e o mais interessante, e isso é muito louco, mas o cérebro ele reage a vários tipos de estímulo. Ele pode realmente estar lendo, né? Ele lê na sua fisiologia um ambiente ameaçador. De repente, porque você viu um cachorro raivoso que está prestes a te atacar, ou você está andando na rua à noite e tem alguém suspeito te seguindo. Mas ele também vai entender que existe uma ameaça se você ficar pensando que existe uma ameaça. Porque o cérebro não diferencia muito o que é realidade do que aquilo que a gente está pensando. Então essas reações, elas podem também vir de uma interpretação que acontece só na nossa cabeça. Ou seja, é nós que estamos interpretando aquele ambiente, nós que estamos enviando para o cérebro mensagens de que existe algo naquele ambiente que pode ser prejudicial, que pode ameaçar a nossa sobrevivência. Só que a reação dele vai ser a mesma. Tenha lá um cachorro correndo atrás de você, seja você pensando que existe um cachorro correndo atrás de você, ele vai reagir do mesmo jeito. É coração acelerado, é tremedeira, sudorese, enfim, já está ali você de novo pronto para sair correndo. Essa é uma função de sobrevivência. E por mais que pareça, pra gente, né, por mais que pareça estar na frente de uma audiência pode parecer um negócio complicado, ele não representa risco de morte. E a gente precisa informar isso para o cérebro de uma forma consciente. A gente precisa oferecer para ele algum estímulo que diga para ele assim, amigão, relaxa, não tem nenhum predador à vista, pode manter o corpo rodando a oitentinha, não precisa acelerar nada. E para dizer isso, você precisa o quê? Se acalmar. E aí você pode pensar, Tarcísio, pô, né? Isso eu sei, tá na cara que a solução é se acalmar. Se eu tô nervoso, para melhorar eu preciso me acalmar. Mas a questão é, como é que você faz essa parada? Como é que você mostra pro seu cérebro que não tem nenhuma ameaça naquele ambiente? A sua respiração é uma grande aliada na comunicação com o cérebro. É um jeito muito eficaz de oferecer para ele os estímulos que ele precisa para sossegar o facho. Não precisa correr, não precisa acelerar o coração, nada disso. E uma das formas mais fáceis de fazer isso é você usar uma respiração lenta e profunda. Você pode usar a respiração, e isso eu falo sempre aqui. Falei em vários episódios aqui no canal. Você pode usar a respiração 4-4-5. Então, como é que ela funciona? Você inspira pelo nariz contando até 4. Aí você prende a respiração contando novamente até 4. E por fim você expira pela boca contando até 5. Essa expiração mais prolongada ela tem efeito no sistema nervoso parasimpático, que é especializado em botar a gente de volta no eixo. Então você precisa fazer a respiração por alguns minutos, né? De repente, se você está muito nervoso, você vai fazer mais tempo. Se você não está tão nervoso, você está querendo evitar uma situação, faça a respiração por menos tempo, por alguns minutos, e ela vai realmente colocar você no eixo. E quando eu digo que você
tem que fazer a respiração contando até 4, não é necessariamente 4 segundos, né? Você pode contar calmamente até 4. Então é 1, 2, 3, 4. Depois você faz isso de novo e, por fim, você conta até 5. Contando calmamente. Desse jeito você vai controlar a sua fisiologia e isso vai mandar para o seu cérebro comandos e instruções para que ele possa acreditar que não tem motivo para pânico. Quanto mais você conseguir, no começo a gente eu sempre digo isso, o ideal é você começar com a 445. Então você não precisa lá ficar olhando no relógio 4 segundos. Você vai contar de 1 até 4 bem calmamente, isso já vai te ajudar bastante. Se você continua, conforme você vai fazendo essa respiração, você pode contar até intervalos maiores, né? Isso vai te ajudar ainda mais. Mas para te ajudar no começo, é só você fazer a 445 mesmo. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar demais a controlar a sua fisiologia e falar para o cérebro, amigão, relaxa, tudo relax, tá tudo em ordem aqui. Uma outra maneira da gente se manter no eixo é evitar conversas mentais negativas. Lembra que eu falei agora há pouco que o cérebro não faz muita diferença do que é real e do que é imaginário? Então, se você ficar pensando assim, ai meu Deus, eu tô nervoso. Ai meu Deus, vai dar errado. Ai meu Deus, eu vou esquecer. Ai meu Deus, ai meu Deus. Adivinha o que vai acontecer? Você vai esquecer. Algo vai estar errado. E algo vai dar errado, né? E por quê? Porque você está dizendo isso para o seu cérebro, você está mandando essa informação para ele. Você está focando muito a sua energia em coisas que você não quer que aconteçam. Só que ele não sabe a diferença. Então, se você ficar com essa conversa mental negativa, frequente, com muita energia, o cérebro vai interpretar que tem alguma coisa de errado no ambiente. Que você está nervoso porque deve ter ali algum estímulo que ele está com medo, alguma coisa. Deve ser um ambiente realmente ameaçador. Então, ele vai te preparar para fugir. Pode parecer até clichê, né? Às vezes a gente fala isso e as pessoas comentam: pensar positivo, né? Não pensa negativo. Falando dessa forma realmente fica difícil, mas a gente só consegue fazer algo se aquilo estiver no positivo. Eu não quero que dê errado. Eu não quero que dê errado. Eu não quero esquecer. Eu não quero passar vergonha nessa apresentação. Eu não quero ter medo de falar em público. Isso não vai funcionar. Você precisa pensar e conversar com seu cérebro sempre no positivo. E eu vou te provar. Vamos fazer aqui um exercício bem simples que é para você ver como é que o nosso cérebro funciona. E é um exercício que serve para mostrar que o cérebro realmente ele reage a esse tipo de estímulo, né? E você vai dar um estímulo para ele agora dentro do exercício e você vai ver como é que vai funcionar. Olha só. É muito simples. Eu vou te pedir para fazer uma coisa qualquer. E vai ser bem fácil, olha só. Não pense em uma maçã. Não pense numa maçã verde. Não pense numa maçã sem casca. Não pense numa maçã azul. No que você pensou? Exato. Você precisa focar. Você precisa pensar naquilo que você deseja, ao invés de pensar naquilo que você não deseja. Então, se você ficar pensando, vai dar errado. Não, você não pode pensar isso. E você também não pode pensar, eu não quero que dê certo. Perdão, eu não quero que dê errado, eu não quero passar vergonha, eu não quero ter medo de falar em público. Você tem que dizer para você mesmo coisas do tipo, eu tô super animado para entrar e falar sobre esse tema. As pessoas vão se surpreender com o que eu tenho para mostrar. Eu tô ansioso para começar essa apresentação e mostrar o meu conteúdo. Eu estudei, eu tô preparado, eu sei o que eu vou falar. Falando desse jeito, isso vai ajudar o cérebro a entender que você realmente sabe o que você vai fazer, que você está seguro de entrar ali, que não é necessário ter medo. Porque você vai estabelecer o pensamento positivo ao mesmo tempo que você afasta o seu cérebro de pensamentos negativos, de pensar coisas que você não quer. Uma outra coisa que ajuda bastante, quando a gente começa a falar, quando a gente entra numa apresentação e vê as pessoas ali, né, olhando, esperando a gente começar a falar, for numa apresentação pequena ou mesmo numa palestra, tem aquele monte de gente olhando assim, costuma ser um momento onde a gente tem
muita ansiedade. Então, você precisa, uma coisa que ajuda muito é focar no primeiro minuto. Ensaie bastante o que você vai falar no primeiro minuto. Porque se a introdução for um sucesso, naturalmente você vai se acalmar. E o restante da sua apresentação, o restante da sua fala, vai acontecer de forma muito mais tranquila, porque a sua autoconfiança vai estar lá em cima. Porque você começou com o pé direito, deu tudo certo, as pessoas. Então você já tirou aquele medo inicial. E quando você tira aquele medo inicial, você naturalmente se acalma. Ah, não foi tão difícil assim. Entrei, as pessoas sorriram, falei aqui a minha introdução e deu tudo certo. E a partir de agora é só seguir o baile, porque eu já estudei, porque eu já me preparei. Então, assim, aquele nervosismo vai cair perto de zero. E as chances de você fazer uma apresentação de impacto que realmente a sua audiência vai curtir e vai aproveitar é muito maior.